Mutirão do Pena Justa beneficia mais de 9 mil presos. Ah, o Pena Justa é aquele programa do governo, né? É, do Lewandowski. Soltaram 9 mil malucos. Sim. O primeiro mutirão de processual penal do Pleno Pena Justa do Conselho Nacional de Justiça já beneficiou mais de 9 mil presos. A ação, que ocorreu durante o mês de julho, teve como objetivo revisar o sistema prisional brasileiro, que, segundo o órgão, é marcado por recorrentes violações de direitos humanos. Que problemão, hein? Nossa, as pessoas... realmente, isso é um problema que afeta a sociedade brasileira. Tem muita gente presa. Sim. Realmente. Esse foi, portanto, o primeiro mutirão processual penal de outros que devem ocorrer nos próximos 3 anos no período de diplomação do Pena Justa. Cara... É tudo ao contrário nessa bagaça. É que eu não quero passar tudo ao contrário. Mas é... Quantas décadas vai levar pra escorraçar os garantistas ou tornar eles minoritários dentro da justiça brasileira? Treinando novos doutores do direito em uma nova visão de como a justiça tem que operar. Tem uma coisa que é bem legal, que é assim... Se você tem um volume de gente gigantesco defendendo uma ideia errada, você precisa de um pequeno grupo de pessoas defendendo as ideias certas, bem organizadas, que eles suplantam os outros, né? A própria lógica do tecnotenentismo é sobre isso. Então, assim, se a gente vier muito bem focado, com boas ideias, boas teses, bons programas de governo ligados a uma ideia que envolva direito penal do inimigo, um punitivismo bem mais claro, a ideia de colocar... Tem o Silvio, que é um jurista brilhante, um rapaz novo lá do Rio de Janeiro. Ele trabalha com a ideia assim, olha, o protagonista do direito penal é a vítima. Porque se tem um protagonista, em geral, o protagonista do direito penal é o ofensor. Ou é a própria sociedade, né? Um ofensor, então, se eu vou ressocializar o ofensor, se eu vou reeducar o ofensor, se eu vou punir o ofensor. Ou seja, ele é o protagonista da história em todos os cenários. Pode ser a sociedade ou a justiça, os protagonistas também na história. Agora, e se colocar a vítima, a ideia de recompensa à vítima como protagonista no momento da pena? O que isso significaria? Que se uma pena não satisfaça de verdade o sentimento de injustiça que acometeu a vítima, a pena não é suficiente. Então a gente tem que entender que a vítima tem que ser, ela em si, a grande protagonista nessa história toda. Então, porque o que acontece? O objetivo da pena é evitar um efeito de dissuasão contra o crime. Legal, entendi, você está sendo utilitarista, mas esse efeito de dissuasão funciona da seguinte maneira: alguém é vítima para que o ofensor mostre ao restante da sociedade, através da punição que ele sofra, que cometer crimes é ruim. Mas e a vítima? A vítima tem um papel pedagógico nisso? Não, a vítima, assim, cara, algo muito escroto tem que acontecer com o ofensor, porque a vítima sofreu. E eu acho que trazer a vítima, e acho que esse é um discurso poderoso, porque é um discurso humano. Trazer a vítima pro centro da discussão, ela muda todo o jogo. Então nós temos que criar meio que o direito penal da vítima. Vítima, às vezes fala, não, fulano é vítima do... Não, vítima mesmo, vítima do crime violento. Essa pessoa tem que ser... Não é a vítima da sociedade, não, é a pessoa que tem um celular roubado. Exato. É isso. Uma pessoa que foi assaltada, uma pessoa que foi alvo de uma tentativa de homicídio. Esta pessoa, o direito penal tem que ficar ao redor dela. Tem que falar como eu mitigo os danos que você sofreu e o que eu posso fazer para permitir que a justiça seja feita para você. O Estado vai fazer justiça para você. Afinal, você já paga imposto pro Estado. Né? Então, esses são approaches bem interessantes. Eu acho que a gente tem que trazer. E aí, não precisa de muita gente. Eu acho que o que adianta ter 200 mil advogados ou juristas retardados defendendo ideia ruim, sabe? É só ficar defendendo uma ideia ruim. Algumas pessoas defendendo a ideia certa, a gente corta o caminho deles. Realmente, o Getúlio estava certo. O Brasil tem muito doutor. É isso, tem que acabar com essa porra. É muita gente. É um excesso de capital alocado numa área que não precisava ter. É muita gente. Uma coisa que o teste da OAB poderia fazer é estabelecer cota. Ou testes, não só passar a prova, tá pronto. Não. Não, tipo um vestibular. Tipo assim, vai abrir esse ano 10 mil vagas de advogado. Só os melhores vão passar. Jeca, a OAB renova a licença? Renova, mas é uma prova objetiva. Se você passa da prova, qualquer um vai. E se você estabelecer um número de vagas? Apenas tantas pessoas vão ter licença. Para você diminuir o mercado. Você vai diminuir com o passar do tempo. Não, mas a pergunta é, você tem que fazer a prova com recorrência ou é uma vez na vida? Eu acho que é uma vez na vida. Podia ser como o mercado financeiro opera. Ambima e Accord se você está trabalhando no mercado financeiro a cada 5, se você não está trabalhando a cada 2. Pronto, mete a prova ali, uma OAB ali, pro cara ter que fazer essa prova pelo resto da vida dele, de 3 em 3 anos, com uma cota de quantas pessoas podem passar.
e vai diminuindo a quantidade de advogados no Brasil. Pronto. É Tem o quê? legal. 1 milhão de advogados? Mais? Cara, é o país que mais forma advogados no mundo. Se eu não me engano, Riso, me corrija aí, deve ter inteligência artificial, dá um Google aí. O Brasil forma mais advogados por ano do que todos os outros países somados. É assustador. Não, vamos fazer. Agora o Brasil vai ter 100 mil advogados, é isso aí. Tá tudo em casa. Um número completamente arbitrário. O Brasil tem a maior proporção de advogados por habitante do mundo. Em números absolutos, a Índia tem mais advogados que o Brasil, natural. O Brasil tem cerca de um advogado para cada 136 brasileiros. A Índia é o país com o maior número de advogados, com cerca de 2 milhões. Mas sua população é muito maior, estando em uma proporção menor que um advogado para cada 700 habitantes. Vamos melhorar esse número aí e botar um advogado para cada 500 pessoas? Seria um número ok. Porque, assim, a ideia própria de você ter precisado de muitos advogados, primeiro, ela já existe no Brasil há muito tempo, a ideia do doutor, né? O doutor que resolve tudo. Mas olha, ó, os Estados Unidos, ó, um para cada 253. É um país extremamente burocratizado. Muito. É um país de litigância, né? As pessoas estão litigando permanentemente. Agora, uma das primeiras coisas, o Brasil é um país que não tem sociedade baseada em confiança, as pessoas não confiam umas nas outras. Aliás, né, tem até um vídeo do... Pega o nome do presidente da Quest, Riso. É o presidente da Quest. Não é Felipe alguma coisa? Felipe, isso. O doutor analfabeto tem que acabar. Então a gente vai fazer uma prova aí pra limitar. Felipe Nunes, ele mesmo. Vai no Instagram dele. Aí você vai abrir o Instagram dele, vai um vídeo, desce aí. Tem um vídeo legal dele. É um desses vídeos falando sobre que ele tá sentado ali, que ele tá falando sobre sociedade baseada em confiança no Brasil. Vê aí. Esse vídeo, você acertou. Nós somos, no mundo, um dos países que tem a maior taxa de desconfiança interpessoal desse planeta. O que isso significa? Como a gente não confia nas transações comerciais uns dos outros, a gente não acha que o outro vai nos ajudar, tem que haver um Estado que tome conta de todo mundo. Veja bem, todo mundo. Porque o Brasil não é redistributivo. O Brasil acredita, e a gente mostra no livro, que esse é um país distributivo. O que a gente acredita é que o Estado tem que cuidar de todo mundo igual, ignorando em grande medida as desigualdades que estão colocadas. Isso explica, Pedro, na minha visão, a manutenção da desigualdade. A dificuldade de superar a desigualdade é, em grande medida, resultado dessa visão distributiva. O Bolsa Família aparece aí? Aparece. Aparece de duas formas. Aprovado. As pessoas sabem que os programas são necessários, mas 2, acham que eles, por muito se prolongados no tempo, promovem preguiçosos. Ou seja, há na sociedade brasileira a compreensão de que sim, o Bolsa Família é um programa, né, necessário, mas ele não deveria substituir a dinâmica do trabalho, da competitividade, da meritocracia que o brasileiro passou a desenvolver, principalmente com o crescimento dos protestantes. E nesse sentido, essa turma acha que é daí que começa o deslocamento do Estado. A maioria continua defendendo que o Estado tem que estar presente e forte, mas começa a aparecer uma visão de, não interfira na minha vida, eu quero liberdade absoluta. E esse ponto se você precisa do Estado interferindo, você precisa de um mediador para lidar com o Estado. E o mediador que lida com o Estado é, por excelência, o advogado. E assim, em regimes meio imperiais, em que a lei é uma lei escrita meio distante, Roma foi isso. A figura do advogado era a figura que, né, chegava, pegava o interesse dos privados e ia perante, vamos dizer, os doutores da lei e os espaços de poder, né, representar, negociar e tal. Em lugares, vamos dizer, especialmente entre célticos, germânicos tinham muito isso, havia aquele lance dos conselhos comunais, que as pessoas confiavam mais umas nas outras e resolviam sem precisar de tanta intermediação. Então, a gente veio com um modelo já complicado de colonização, já criamos uma sociedade que é muito pouco afeita à confiança, e ainda tem um Estado complicado, distante, e aí você precisa muito desse intermediador. Porque se uma pessoa já não confia na outra para fazer negócio uma com a outra, imagina fazer negócios baseados em regras criadas por um Estado confuso. Então você precisa, assim, não é triplamente mais, você precisa muito mais de advogado. Porque tudo precisa ser mediado. Então a relação entre eu e você precisa de advogado, entre a relação eu, você e Estado precisa de advogado, eu entre Estado precisa de advogado, você e Estado precisa de advogado. Então, você precisa de advogado para qualquer coisa. Ou seja, para resolver o problema do advogado não é só limitando a quantidade de profissionais atuando nessa área, é uma revolução cultural para tornar o Brasil uma sociedade de um mínimo de confiança. Sim. É isso. Que trabalho
agradável. São o É. quê? 50 anos se começar, tipo, 26? Essa é a parte mais complicada. E aí ele tá falando uma coisa que é verdade, que foi positiva. Vamos dizer, uma consequência positiva da chegada das igrejas evangélicas no Brasil foi a ideia desse cara se emancipar e se valer da comunidade dele. Então a comunidade da igreja ajuda a pessoa a se emancipar, por exemplo, do Estado e ter uma rede de confiança. Só que o que acontece é que aí os chefes dessas comunidades, eles começam a explorar as pessoas ali também. Sim, eles são corruptos. É. São chefes sem legitimidade nenhuma e só estão ali fazendo chantagem com o próprio... com suas ovelhas. É uma merda. Então é um país assim, se dá, tipo assim, os evangélicos deu 2 passos pra frente, aí se dá um pra trás. Talvez, eu acho que realmente um modelo, uma militarização real das escolas, criar uma hierarquia em que cada um sabe o seu papel, que tem que ter aquela camaradagem, principalmente pra homem, pra molecada criar esse senso de comunidade, de brotherhood, pra todo mundo, sabe, ser moldado desde a escola, talvez em 1, 2 gerações dê pra resolver esse problema parcialmente. 1, 2. O problema é quem está vivo agora sendo o tirador de vantagem. O que faz com esse cara? É o peso da lei, no caso. Né? É o único jeito. É o peso da lei. O problema é que O problema é que daí você volta no mesmo problema. O Estado vai estar ali interferindo em relações pessoais. a gente tem que entender assim, o que faz com que um brasileiro não consiga confiar que a outra pessoa, que ele será bem tratado e que o outro vai cumprir a palavra com ele. Pode ser também uma questão econômica. Como a gente é muito pobre, tudo se tira vantagem. Inclusive, Não essa acho mentalidade que não. chega nas camadas mais altas. É porque o nível de confiança nosso é mais baixo do que vários países muito mais pobres do que a gente. Então a gente tem um nível de confiança, assim, a América Latina já é uma região com um dos piores níveis de confiança do mundo. A gente é o mais baixo da América Latina. Então assim, a gente é mais baixo do que, sei lá, daqui a Guatemala. A gente realmente não confia, um brasileiro não confia no outro. Então tem algum motivo pra isso acontecer. Né? Tem algum motivo porque isso é muito exagerado aqui. Aí você pega, por exemplo, você já viu o vídeo lá do Gerson, da lei de Gerson? Aquilo lá, assim, por muito tempo foi corrente a ideia de que se você não está sendo malandro, é porque você está sendo otário. Tipo assim, se eu não tô... E eu já lidei muito assim, eu falei muito disso com amigos cariocas, né? Um carioca sempre, Renan, olha só, um problema de construir amizades verdadeiras com carioca é que você vai encontrar até alguns casos, mas muitas vezes você vai padecer do seguinte problema. Em algum momento, o amigo teu, carioca, ele vai achar que ele é um otário por não estar levando vantagem sobre você. E aí ele vai ficar desconfiando de você, porque se ele não tá levando vantagem sobre você, provavelmente você tá levando vantagem sobre ele. E ele não pode sequer aparentar pros outros que ele não tá levando vantagem na situação. E é muito complicado, porque a pior coisa que você pode parecer é um otário. Numa sociedade de malandros e otários, cara, você ser o otário é assim, você tá ferrado ser otário. Então você tem que aparentar ser malandro. Você tem que tentar ser malandro, e se alguém estiver sendo honesto com você e você não tá entendendo isso porque você espera que ele seja malandro, desconfie. Então você desconfia da honestidade e exata malandreza. Só que a parte mais legal é que um malandro, ele não fala que é malandro. Esse é muito do rolê. Pra conseguir enganar outra pessoa, as pessoas têm que acreditar que ele é honesto. Sim. Ele tem que deixar a máscara de honestidade pra poder passar a perna em mais e mais pessoas. É que eu ia te falar uma coisa. Eu acho que existem alguns lugares, acho que o caso carioca mais indecente de todos, que é o seguinte, houve uma aceitação da figura do malandro. E aí o malandro caminhava... É quase um caso perdido. E assim, a figura do malandro, a figura assim, não, eu sou malandro. Eu sou malandro. E, pô, se segura malandro pra fazer a cabeça dele. Você vai levantar... Teve a ópera do malandro. A ideia do malandro, como ele é um subversivo que de maneira não violenta, ele sobrevive e vive os prazeres da vida, né? Vamos dizer, tendo mini enganos, ele gera pequenos enganos. E acho que até no futebol a gente faz isso, porque a ideia do brasileiro é que ele é o jogador que simula falta. Né? O brasileiro fica simulando permanentemente falta. Ele simula falta, simula. Aí tem a ginga, o drible, que é um engano. É um engano do bem. Não, eu sou malandro, dei uma gingada. Que eu enganei. Pô, driblou, não tem nada de errado na ginga. Mas quando você vai levando isso à última instância, você levar o outro ao erro, mesmo quando às vezes você sequer o prejudica, é celebrado pela gente. Então, é difícil, cara. Porra, essa mentalidade é foda. Tipo, você vai em algum lugar pra comer ou comprar alguma coisa e não passaram aquele produto tal que você pegou. Vê aquela brasileiragem. Vou tirar vantagem agora? Vou não pagar? É um esforço mental de falar, não vou ser brasileiro agora. Paguei, faltou isso daqui. É um esforço constante pra você rejeitar esse impulso de ser um brasileirinho. E aí eu vou dar um exemplo, assim, um exemplo clássico. O número de pessoas, o Brasil é o país que tem o maior número de ações
contra companhias aéreas de pessoas que simulam problemas com companhias aéreas só para poder processá-las e ganharem. Tipo, a pessoa que extravia de propósito uma mala para poder processar. Uma pessoa que entra no voo errado só para falar, fui enganado e processar a companhia. Então você tem um custo ligado a isso, que é a mesma coisa do GatoNet no Rio de Janeiro. A população otária paga a conta de luz para a população malandra usar o gato. Então, em última instância, sabe, assim, a gente vai pegando, a gente vai, todas essas grandes malandragens, a gente bate o recorde. A indústria da multa trabalhista. Quantas ações trabalhistas no Brasil não eram apenas litigância de má fé? Tipo, o cara era demitido, fez o acordo tudo certinho, aí ele vai, entra na trabalhista, o juiz já, né, um juiz que é um garantidor de malandragem, aí ele recebe a ação, aí você leva um amigo que trabalhava com você pra mentir pro juízo, já combina um pedaço só do honorário, do butinho, aí você entra com a ação, você ganha uma grana, dá um grana pro teu amigo e o jogo que segue. Cara, isso deve ter acontecido milhões de vezes. Existe um estado específico aí que você realmente não pode contratar pessoas. Rio Grande do Sul. A gauchada adora meter processo trabalhista. Sim. É uma constante. Isso daí, bom, sou do Paraná, então... Sabe, o catarinense sempre reclama de trabalhador gaúcho porque eles adoram meter processo. Você contrata gaúcho, você sabe que vai ser processado no final. Você vai tomar uma trabalhista ali. Deu uma estancada, né? Deu uma estancada aí com a reforma trabalhista, nesse tipo de porque agora nessa putaria. O cara tem que... provar. E não só isso, né? Se ele não é gratuita a justiça. A justiça trabalhista era gratuita. Tem uma coisa, né? Outro dia eu tava falando na Argentina também sobre isso. Que é um problema que os argentinos têm, os gaúchos têm. E eu sinto isso que São Paulo também teve. O problema do imigrante italiano. O problema gerado pelo imigrante italiano. O imigrante italiano que veio no começo do século XX, ele se sindicalizou animalmente em todos os lugares. Começar pela própria Itália, mas assim, no Brasil, na Argentina, foi um fenômeno, assim, colossal. Acho que você teve grandes sindicalistas italianos também nos Estados Unidos. Por alguma razão... onde a máfia operava, né? Majoritariamente. E assim, por alguma razão, o italiano adora uma briga, adora um litígio, adora isso aí. E, cara, você vai pegar, assim, tem um dia eu quero botar alguém pra metrificar isso. Porque você pega os movimentos anarquistas, sindicalistas que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo. Italianada. A italianada veio e pá, você... E aí, onde você tinha muito italianado, você tem muito esse litígio, cultura de briga, cultura de sindicato. A Argentina, que é um país de italianos, sendo honesto, né? A Argentina é um país de italianos falando espanhol, achando que são ingleses. Isso é muito bom, né? É real. O Rio Grande do Sul é isso, cara. Eles se odeiam porque eles estão permanentemente em litígio. E já vinha antes da italianada, mas a italianada, pra mim, ela complicou. E passou a cultura, né? É tudo gaúcho naquela porra. Toda aquela região é formada de gaúcho. Bom, pra gente ver o negócio, a CLT vem da Carta de Lavoro. Né? Então, implementada por um gaúcho. Cara. Puta. As pessoas falando, né? Quem controla o Brasil são os gaúchos. Vocês não sabem o impacto que esses filhos da puta causaram. Isso que minha família inteira então. Não sintam ofendidos. Ou sejam ofendidos, foda-se. Então, assim, são detalhes estranhos, assim, são padrões estranhos na história que a gente vai puxando. Que é outro padrão estranho na história? Repara que o Brasil, né, tem essa dicotomia caos e ordem, né? A gente é muito caos e aí pequenos hiatos de ordem. Toda vez que o Brasil procura ordem em qualquer coisa, eles chamam um gaúcho. Então, caos na República Velha. Tome-lhe Getúlio. Vamos lá, dos governos militares, só o que me vem na cabeça. O Médici, o Geisel e o Figueiredo. Cara, o Figueiredo era um carioca gaúcho, né? Então aí, vamos lá. Beleza, vamos pros anos 80, 90. Aí vem o Lula, precisa de uma gerentona. Ela se identificava, por mais que fosse mineira, se identificava como gaúcha. Aí você fala, pô, temos um padrão aí. E no futebol? Repara assim, toda vez que a coisa precisa de um gerentão pra resolver, chama um gaúcho. Então, um perfil de gaúcho mais clássico, o Filipão. Todo técnico gaúcho, ele tem um estilo retranqueiro e vou botar ordem nesses caóticos aí. Jogo feio. A história do Grêmio, até o Renato, é jogo feio. Retranca, um gol. É isso, acabou. Essa sempre foi a história. É raçudo e joga feio e fazer um gol. Sempre jogar por uma bola. Mas não toma gol. Sim. Funcionou. O Brasil ganhou uma Copa desse jeito. E parece que é uma dicotomia que é como se a gente sentisse assim, cara, a gente é muito esculhambado aqui. Chama um gaúcho, o ordeiro meio fascistoide, ele vai dar um jeito na gente e depois a gente vê no que vai dar. Dá uma suprimida na cariocada, dá uma segurada na malandragem. Tanto que, vamos dizer, existe uma fusão muito brasileira, que é a fusão carioco-gaúcha. O Getúlio indo morar no Rio, é o Brizola, que é coisa mais carioco-gaúcha do que o Brizola, governador do Rio. É bizarro, é um negócio que não faz sentido quando você começa a explicar, mas funciona.
Bom, não funciona. Não né? funciona, mas foi um desastre. acontece. Na verdade, toda vez é um desastre, né? Porque a porra do Getúlio, o plano dele era cariocar o Brasil, né? Um gaúcho querendo cariocar o Brasil. Filho da puta. Então sei lá, são coisas estranhas da história brasileira.